Saúde a igreja com a paz do Senhor. Êxodo capítulo 30, versículo 34. Êxodo capítulo 30, versículo 34. A igreja encontrou? Diz assim a palavra de Deus: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, o estoraque, a única e o galbo. Estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. Versículo 37 diz assim: Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não fareis para vós mesmo, santo será para o Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder estar aqui na casa do Senhor junto com os irmãos, com este culto, com o conjunto de heróis da fé. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pela vida de todos os obreiros que aqui estão. Que Deus também continue abençoando vocês, em nome do Senhor. Também esse círculo de oração, a irmã Neia, primeira dirigente, a irmã Undina, a irmã Ninha. Que Deus continue abençoando vocês e prosperando nesta grande obra. Quero agradecer a irmã Ninha pelo convite que estendeu para nós estarmos falando da palavra de Deus. Eu estive pregando com vocês ontem de manhã na consagração e falei com vocês que eu ia falar sobre o galbo. Na manhã de ontem eu falei com vocês sobre o estoraque. Deus nos abençoou aqui, e até que eu estava sentado ali eu falei: Jesus, que essas irmãs estejam no mesmo espírito de ontem cedo aqui na consagração. Como eu falei para os irmãos, então hoje eu vou pregar sobre o galbo, e numa outra oportunidade, se Jesus colocar no meu coração, estarei pregando sobre a única. Mas hoje nós vamos falar sobre o galbo, e eu quero falar sobre moídos por Deus. Moídos por Deus. Como eu falei para os irmãos ontem, dentro dessa passagem bíblica, quando Deus estabelece a Moisés como deveria ser o sacrifício oferecido a ele, sacrifício de animais, também ele pediu sacrifício, oferta também de plantas aromáticas, a qual seja o estoraque. Eu falei com os irmãos, com as irmãs ontem, aqui de manhã, que o estoraque é um arbusto que se dá bastante na Turquia, na Líbia, e também, por que não dizer, na África e na Índia, como também o galbo. E eu falei com os irmãos que o estoraque não precisa bater nele para ele soltar a resina, não precisa machucá-lo para ele liberar a resina que Deus exigia do povo que oferecesse a ele. E eu falei sobre a oração espontânea, a oração que não precisa ficar falando para você que é para você orar. Você sabe que o seu dever é orar. E hoje eu vou falar com os irmãos nessa noite sobre o galbo, que também é natural eles nascer neste lugar que eu falei para os irmãos, principalmente na Índia e na África. O estoraque, diferente do galbo que eu falei para os irmãos, o galbo, quando era oferecido ao Senhor, era queimado ao Senhor, ele passava antes pelo um processo. Qual era o processo? O galbo era diferente do estoraque, que liberava a resina espontaneamente. O galbo, para ser oferecido ao Senhor, ele precisava ser moído, ou seja, para que ele liberasse uma resina. Não tem muito o que falar
do gálbano. O gálbano, simplesmente para oferecer ao Senhor aquela resina queimada, ele precisava passar pela moinha, ele precisava passar por este processo. Quando ele era moído, quando ele levava pancadas, ele liberava aquela resina era pegado e ele oferecia ao Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tem tipos de oração que chega mais rápido diante do trono de Deus. Qual é o tipo de oração? Nós crente, como crente gálbano, significa simples este significado. Significa que quanto mais moído nós somos, mais depressa liberamos a oração. Que quanto mais pancada nós levamos, mais depressa a oração chega diante de Deus. Tem gente que pode se perguntar o que tem a ver o gálbano com a oração. Já disse aqui na manhã de sábado que Salmo 141, versículo de número 2, o salmista disse assim: suba minha oração perante a tua face como o incenso. A Bíblia diz em Apocalipse 5:8 que as nossas orações são guardadas em salvas, ou seja, em harpas de prata ou ouro, como o incenso. Nós aprendemos pela palavra de Deus que as nossas orações sobem como incenso diante do Senhor. E quando eu observo dentro desta palavra que quando nós somos moídos, quando nós passamos por esse processo da moinha, talvez tenha alguém que está me ouvindo aqui nessa noite e pode se perguntar: irmão Júlio César, o que significa isso? Você lembra aquele dia que você chegou na igreja e você não conseguia dar um glória a Deus, porque o negócio estava difícil para a sua vida? Você lembra aquele dia que você chegou na igreja e você muitas das vezes não tinha palavra de oração, porque o processo estava sendo doloroso, mas mesmo assim, Deus conheceu a intenção do seu coração e te deu vitória, e você está aqui nessa noite para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor para todo sempre. Quando nós lemos na Bíblia Sagrada sobre uma mulher que passou pela moinha de Deus, uma mulher que passou as dificuldades que Deus o permitiu na sua vida, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo de número 1, a Bíblia diz que havia um homem de Ramataim Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome desse homem era Eucana. Eucana tinha duas mulheres, uma chamava Penina e a outra chamava Ana. A Bíblia diz que Eucana subia todo ano em Siló para adorar, para exaltar e para oferecer sacrifício ao nosso Deus. A Bíblia diz que quando ele chegava em Siló, ele preparava o sacrifício para oferecer ao nosso Deus. A Bíblia diz que ele dava a porção do sacrifício para Penina e os seus filhos, mas para Ana ele dava uma porção mais excelente, porque ele o amava. Mas preste bem atenção, a Bíblia diz que Penina não gostava da nossa irmã Ana. Penina odiava a nossa irmã Ana. Diz o texto da palavra do Senhor Jesus Cristo em 1 Samuel, se vocês quiserem colocar, pode ficar à vontade. 1 Samuel capítulo 1, versículo 5. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ana sofria porque Deus havia cerrado a madre de Ana. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Quem não tinha filho na época passava por uma vergonha. Alguém olhava e dizia: é casado há tanto tempo, não tem filho, isso é vergonhoso. Para acabar de endireitar a história, Penina o irritava. Penina irritava Ana constantemente. Verso de número 6, a Bíblia disse assim: e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a
outra a irritava, pelo que chorava e não comia. O que é ser moído por Deus aqui? A Bíblia diz que foi Deus que fechou a madre de Ana. Ana não nasceu com esse problema, com essa esterilidade. Ela não nasceu estéril. Deus fechou a madre de Ana, mas Deus tinha um propósito de mostrar que Ele era Deus na vida de Ana. Eu quero dizer algo aqui para você: se Deus fechar alguma coisa na sua vida, não murmure, não reclama, porque Deus tem um propósito naquilo que Ele fechou. Deus tem um propósito. Irmão Júlio César, qual é o propósito de Deus? Para mostrar para todo mundo, para mostrar para aquele que não gosta de você, para mostrar para aquele que te irrita, para mostrar para aquele que quer fazer você ir à lona, para aquele que quer fazer você cair. Ele tem um propósito. Qual é o propósito, irmão Júlio César? De que aquela pessoa que faz tudo isso para você, olha em você e diz assim: fiz de tudo para ela, fiz de tudo para ele, mas Deus é na vida dela, Deus é na vida dele. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quanto mais Deus aperta, mais Ele mostra que Ele é na minha e na sua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E sabe o que eu acho interessante aqui? É que a Bíblia diz que Penina irritava Ana para que Ana embravecer, ou seja, ela irritava Ana para que Ana ficasse brava. Mas eu não encontrei, irmão Ismael, irmão Rony, Ana brava. Sabe o que eu aprendi aqui nesta passagem bíblica, irmãs do círculo de oração? É que o crente, quando alguém irrita ele, quando alguém tira a pedra nele, irmãs do círculo de oração, quando alguém critica, quando alguém fala mal, só tem um que nós falamos. Nós não chamamos ninguém para falar da vida dele que está nos criticando, nós não jogamos pedra de volta, nós falamos com aquele que vê e conhece todas as coisas. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aqui eu aprendo com Ana que boca fechada vale mais do que 1000 palavras sem ser da vontade de Deus. Boca fechada muitas das vezes vale mais do que 1 hora nós falando, porque enquanto nós estamos de boca fechada, passando pela moinha de Deus, sendo moído por Deus, Deus está trabalhando por nós. A Bíblia diz em Isaías 64 que desde a antiguidade nem com o olho se viu, nem com o ouvido se percebeu um Deus além do nosso, que trabalha de dia e de noite para aquele que nele espera. A tua boca está fechada, mas o teu Deus está trabalhando. Aleluia, 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 aleluia. Entenda uma coisa: você, como galbo de Deus, círculo de oração, todos nós que aqui estamos, nós estamos passando pela moinha, mas tem uma coisa: o Deus que permitiu a prova, Ele nunca vai te deixar sozinho. Aleluia. Porque tem muitas pessoas que quando está passando pela moinha de Deus, ele acha que Deus está distante. Deixa eu te contar uma história aqui para vocês. Quando eu entrei numa loja aqui de Campos Novos, de primeira eu encontrei e eu avistei um quadro, e naquele quadro estava uma história que eu nunca mais esqueci. Qual é a história que estava naquele quadro? Contava a história de um homem que caminhava pela praia e tinha muita dificuldade, tinha muito problema, estava enfrentando muitas lutas, e ele começou a caminhar na beira da praia e começou a falar com Deus: Deus, eu estou sozinho, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou na maior hora que eu precisava do Senhor. E ele olhou para trás e viu o rastro dele na areia da praia, e ele disse: Deus, está vendo aquele rastro? O Senhor disse que iria caminhar comigo todos os dias da minha vida, mas eu só vejo o meu rastro, eu não vejo o teu. Deus bradou do céu e disse para aquele homem: eu estou contigo, aquele rastro é teu, mas quando você precisa de mim, você não vê o meu rastro, porque eu estou te carregando no colo. Aleluia, aleluia, aleluia.
Talvez você não está vendo o rastro de Deus, mas Deus está te carregando no colo. Aleluia. A Bíblia diz que Eucana, então ele subia, a sua competidora o irritava, e aquilo ali para Ana foi como uma facada no seu coração, mas ela não abria a boca, ela aguentava calado. Quantas das vezes que você aguenta calado? Você muitas das vezes não compartilha para o seu esposo, você muitas das vezes não compartilha com a sua esposa aquilo que está no seu coração, mas Deus conhece, Deus sabe o que você está enfrentando, Deus sabe o que você e eu estamos passando. A Bíblia diz no versículo de número 10: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A Bíblia diz que Eucana disse para ela: mas Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos? Eu posso imaginar Ana, se ela respondesse, não está no texto bíblico, eu posso imaginar Ana dizendo assim: eu te amo, Eucana, só que o vazio que está aqui dentro é só Deus que pode preencher. E como Eucana não poderia resolver o problema, ela falou assim: sabe de uma coisa? Com amargura de alma eu vou orar e chorar perante o Senhor, porque Ele vai resolver o meu problema. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: Deus, eu não sei que caminho tomar para resolver esse problema, eu não sei que direção eu vou tomar, eu não sei como eu vou resolver. Eu quero convidar você: derrama perante o Senhor o teu problema, e Ele vai resolver para você esta dificuldade. Quando nós lemos que Ana, ela derramou com amargura de alma, ela orou e chorou ao Senhor abundantemente, ela fez um voto no versículo 11, votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui eu aprendo outra coisa com alguém que está sendo moído por Deus. Quando ele ora pedindo a vitória, ele não ora pensando em si próprio, ele ora pensando: quando o Senhor me der a bênção, é para a glorificação do teu nome, é para a honra do teu nome. Eu vou entregar Samuel para o Senhor, eu apenas quero que o Senhor me dê este filho por algum tempo, mas eu vou entregar ao Senhor. A Bíblia diz no versículo 12: sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Ele fez atenção à sua boca. Sabe qual é o segredo, irmãs do círculo de oração, de vencer e passar pela moinha de Deus, e Deus te dá vitória, e é você perseverar na oração. Se você pediu hoje e não conseguiu, peça amanhã. Se você pediu amanhã e não conseguiu, pede depois da manhã. Se você pedir depois da manhã e não conseguir, peça a semana toda. Se você pedir a semana toda e não conseguir, pede o mês todo. Se você pedir o mês todo e não conseguir, pede o ano todo, porque de repente Deus irá abrir a janela do céu e irá surpreender a sua vida. Mas persevere na oração. Aleluia, 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 aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Verso de número 13: porquanto Ana no seu coração só se falava e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele teve por embriagada. Sabe qual é o nosso problema? Por que nós não recebemos vitória? É porque nós oramos, sentimos cansados e desistimos. Quando não der para gritar, geme. Quando não der para gemer, move com os lábios. Mas enquanto Deus não me abençoar, eu não solto o anjo. E canta lá,
Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: persevere mais um pouquinho, não desista, persevere. Irmão Júlio César, eu não estou conseguindo voz para gritar mais, geme. Irmão Júlio César, eu não estou conseguindo mais gemer, move com os lábios, mas faz alguma coisa, porque de repente está a alguns minutos a sua vitória. Aleluia, 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 bendito seja o nome do Senhor. Eli olhou para ela e disse assim: mulher, você está embriagada, aparta de ti o teu vinho. E ela disse, aleluia, isso daqui, irmãos, é extraordinário. Versículo de número 15: porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu estou sendo moída por Deus. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, mas eu estou sendo moída, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E canta lá, eu estou sentindo uma graça aqui de Deus nessa noite, para dizer para alguém que está derramando a sua alma perante o Senhor: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, e vai continuar cuidando, porque Ele é Deus. Aleluia. Ela continua dizendo no verso 16: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Verso 17: então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. Ana, você foi moída até hoje, mas chegou o dia do Deus de Israel conceder a tua petição. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos acreditar no que a Bíblia diz, nós precisamos confiar no que a Bíblia diz. Se você acreditar nesta palavra bíblica que estou pregando para vocês, o Deus de Israel não é pastor presidente, não é o pregador, não é dirigente do círculo de oração, é o Deus de Israel, é o nosso Deus que vai te dar a vitória. Aleluia, aleluia. E sabe o que é que me chama a atenção? Já vou correr aqui para o termo. Sabe o que é que me chama a atenção, irmãos do círculo de oração? É que a irmã Ana, ela pediu um único filho. Um único filho. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E sabe o que é que diz a Bíblia? Verso 20, pode colocar aí, diz a Bíblia assim: e sucedeu que passando algum tempo, Ana, oh glória, vocês já estão lendo ali, né? Passou pela moinha de boca fechada com os homens, mas ligado com Deus. E sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu, a madre abriu, ela sai da moinha e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Sabe qual é a palavra que Deus colocou no meu coração dentro desse versículo? O pedido que você tem feito a Deus pode até estar custando a resposta, mas Deus vai responder. O pedido que você fez a Deus pode até estar custando, mas Deus vai responder. Irmão Júlio César, Deus não está me ouvindo, Deus está te ouvindo, só que tem o tempo dele te responder. Círculo de oração, o pedido de vocês não está esquecido, está diante de Deus. A Bíblia diz em Malaquias 3:16 que há um memorial diante de Deus, nada
fica esquecido diante de Deus. Banda Shalom, Liberto por Cristo, Valente de Davi, Conjunto Louvores de Miriam, obreiros todos que aqui estão, Deus tem um tempo determinado para responder a minha e a sua oração. Irmão Júlio César, e quando não chega a resposta para tudo dentro do tempo determinado, Deus tem um propósito. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus respondeu Ana, dando-lhe o filho que ela pediu a Deus. E aqui eu já caminho para o encerramento da mensagem. A Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 27, ela volta com Samuel, agora depois de desmamado, com bezerro de 3 anos para oferecer ao Senhor. Ela volta ao tempo, versículo 27, diz assim a palavra de Deus: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Aleluia. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena passar pela moinha de Deus quieto, sabendo que Deus está conosco? Tem alguém atirando pedra, tem alguém nos criticando, tem alguém falando mal, tem alguém lá na nossa família, muitas das vezes, nos trazendo trabalho, trazendo dificuldade, mas nós estamos sempre orando: Deus, eu sei que uma hora o Senhor vai conceder a minha petição. Aí um dia, você vai pegar esse microfone e vai dizer: lembra, irmãs do círculo de oração, que eu pedia orações por vocês, pelaquela dificuldade, pelaquela aflição. Você vai dizer: por aquela dificuldade eu pedi a oração, agora Deus me ouviu e respondeu. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que as irmãs, a igreja lembra que Ana pedia um único filho. Aí Deus olha do céu para a terra, presbítero Daniel, e ele fala assim: foi fiel, passou pela moinha como gálbano, exalou o bom incenso, chegou diante de mim, eu concebi o teu pedido. Só que tem mais uma coisa, irmã Ana, Deus deu mais para a nossa irmã Ana. Aleluia. Deus disse: vou te recompensar, porque o incenso chegou muito agradável diante de mim. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu encerro aqui lendo para os irmãos 2 Samuel capítulo 2, versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu novamente, depois do Samuel, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Depois de passar pela moinha, Deus disse assim: Ana, eu não vou dar só Samuel, eu vou dar para você mais 5 filhos. Agora sabe o que eu imagino? Eu imagino Ana, quando passava perto de Penina, ela não falava nada para Penina, com os 5 filhos, com Samuel 6, porque depois de Samuel o Senhor deu 3 filhos e 2 filhas, 6 filhos. Sabe o que eu imagino, irmãos? Eu imagino a irmã Ana passando agora com o Samuel, com os seus filhos perto de Ana, porque Ana o Penina o irritava, porque Ana não tinha filho. Agora eu imagino, meu irmão Jorge, que quando Ana passava com os seus filhos, ela passava de boca fechada, e eu posso imaginar a Ana dizendo assim: o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Mas, irmão Júlio César, por que Ana não irritava agora Penina? Não precisava, não precisava. Penina tinha que olhar para Ana e dizer assim: o Deus da Ana é poderoso, o Deus da Ana é fiel, o Deus da Ana é poderoso. Sabe por quê?
Porque a Bíblia diz no Salmo de número 103, quem é como, ou 113, quem é como o Senhor nosso Deus, que se curva para olhar para o céu, que pega o pobre necessitado do monturo, levanta ele, põe para sentar entre os príncipes, faz com que a mulher estéril gere filho e habite em família. Ana teve um privilégio de Deus, e Penina, olhando para Ana, teve que dizer: quem é como o Deus de Ana? Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Você está orando por uma necessidade, Deus vai abrir as comportas do céu, e você vai ter tanto peixe na sua rede, que você vai ter que pedir para alguém ajudar você a colocar no barco. E canta lá, aleluia, 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 aleluia. Sabe o que acontece, irmão Paulinho? Você está pedindo pela cura da sua filha, é a única petição que você faz, mas quando ele curar a sua família, vai vir tanto peixe, vai vir tanto salvação de alma, vai vir tanto mais cura na igreja, vai vir tanto batismo no Espírito Santo. Não só, irmão Paulinho, vocês que estão pedindo algo de Deus, Deus vai responder muito mais além daquilo que vocês estão pedindo, e vai servir para abençoar mais pessoas. Um só filho de Ana, que era Samuel, foi juiz, foi sacerdote e foi profeta em Israel. Deus vai dar bênção dupla para você. Você está pedindo uma, mas Deus vai te honrar com bênção dupla. Aleluia, glória a Deus, aleluia, a presença do Senhor está neste lugar, aleluia. Só não sente quem não quer, mas o Senhor se faz presente nesta noite. Glória a Jesus, aleluia. Vitórias sobre as nossas vidas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esta mensagem que acabamos de ouvir nesta noite. Deus continue abençoando presbítero Júlio César e a igreja. Mas foi me